Boletim do Cruzeiro. Oferecimento Autopeças e Pneus RW e Laboratório Santa Cecília. Chegando com as informações do Cruzeiro nesta quinta-feira, trazendo detalhes do treinamento de hoje que aconteceu na parte da tarde na Toca da Raposa 2. Cruzeiro se preparando para encarar o Grêmio no próximo domingo, 8h30 da noite, no Mineirão. Em relação ao treinamento, poucas novidades. Só fazendo aquele panorama geral, pegando como base o último jogo do Cruzeiro no Brasileiro, que foi contra o Vitória, o Leonardo Jardim vai ter a volta do Christian, que na ocasião cumpriu suspensão pelo terceiro amarelo, mas não vai ter o Eduardo. De qualquer forma, a base titular que vinha jogando está toda disponível. A única dúvida é de fato na lateral direita, porque o William encerrou essa participação no Campeonato Brasileiro, nessa primeira parte do Campeonato Brasileiro como titular, mas o Fagner faz uma boa temporada, então fica aí a critério do Leonardo Jardim escolher por um desses dois jogadores. No mais, como eu disse, a disputa ali pelas posições parece muito bem definida e o Matheus Henrique, jogador que já está em transição, em reta final de uma recuperação de lesão no tendão, esse, ainda que seja liberado ao longo dessa semana, como a gente já trouxe outras oportunidades, não deve ir para o jogo, até porque o Leonardo Jardim vai adotar todo um processo cauteloso antes da volta do atleta. Eu lembro para você que esse boletim é um oferecimento do Laboratório Santa Cecília desde 1971, cuidando de você e de toda a sua família, unidades em Lavras em toda a região e RW Peças e Pneus. Lembrando que o Cruzeiro tem mais 2 treinamentos antes de fechar a preparação para esse jogo contra o Grêmio. Só para finalizar, repercuti hoje uma entrevista concedida pelo Pedro Júnior, vice-presidente da SAF do Cruzeiro, ao programa Os Donos da Bola, da TV Band de Minas. Nessa entrevista ele detalha vários pontos importantes envolvendo a movimentação do Cruzeiro no mercado da bola. Primeiro, ele é bem específico quanto aos nomes que foram ventilados no Cruzeiro nesta janela de transferências, começando pelo Vitor Gabriel. Vitor Gabriel, ele diz que é uma situação que não depende muito do Cruzeiro. É um jogador que está emprestado pelo Sport ao Internacional e o Internacional tem a prioridade de compra. Então, a única forma do Cruzeiro contar com esse jogador é se o Inter não manifestar a vontade de comprar o atleta, coisa que não aconteceu. Então, é uma negociação praticamente descartada. Descartada também a negociação com o zagueiro Valentim Gomes. O Valentim Gomes pertence ao Vélez, estava em negociação com o Cruzeiro lá no mês de janeiro, quando o Cruzeiro fez aquelas várias propostas, até de 9 milhões de dólares, e o Vélez só subiu o valor. Lá naquela ocasião o Cruzeiro desistiu. Agora, no meio do ano, o Cruzeiro fez uma nova investida pelo Valentim Gomes, mas a única investida foi de proposta por empréstimo com prioridade de compra. O Vélez só aceitaria vender, então o Cruzeiro também saiu fora dessa negociação. Brian Medina, colombiano do América de Cali. Foi só uma observação, o Cruzeiro não fez proposta. E o único jogador para o qual o Cruzeiro fez uma proposta oficial foi o Gabri Martinez, nome que trouxemos essa semana, que pertence ao Braga. O Cruzeiro fez uma proposta de 8 milhões de dólares, mais de 50 milhões de reais, mas esse valor, 8 milhões de euros. Mas esse valor não foi aceito pelo Braga, que subiu muito as cifras, e o Cruzeiro também está desistindo dessa negociação, porque o valor máximo que poderia ser oferecido para não estourar o orçamento era de 8 milhões de euros. O Pedro Júnior foi bem claro. O Cruzeiro, nessa janela de transferências, vai focar em trazer jogadores jovens com potencial de revenda, porque os jogadores mais experientes já foram contratados na janela anterior, na janela de janeiro. Ele também foi questionado sobre o Arrascaeta, jogador que entra nos últimos 6 meses de contrato com o Flamengo agora. Ele reafirmou tudo que o Arrascaeta fez pelo Cruzeiro, o carinho que o torcedor do Cruzeiro tem com o Arrascaeta, mas disse que o perfil não se enquadra naquilo que o Cruzeiro vai buscar no mercado, tanto na questão da idade quanto no estilo de jogo do técnico Leonardo Jardim. E por falar no técnico do Cruzeiro, um jogador importante para esse esquema do treinador português é o Matheus Pereira. O Pedro Júnior disse que as conversas pela renovação já foram abertas, são conversas difíceis, mas que o Cruzeiro acredita sim na permanência do camisa 10, que tem contrato se encerrando no meio do ano que vem. Essas são as informações do Cruzeiro nesta quinta-feira. Rafael Mendonça para o Lavras TV.
Boletim do Cruzeiro. Oferecimento Autopeças e Pneus RW e Laboratório Santa Cecília.